Hoje, como combinado, é a segunda parábola, que a primeira foi da ovelha, agora a gente vê da dracma e depois do filho pródigo. E na quarta a gente vai fazer o resumo, o confronto das três, mostrando os pontos que haviam de comum e as diferenças e o porquê o Cristo haveria de utilizar três parábolas para mostrar toda a dimensão da explicação que ele tinha que nos dar, né, dos ensinamentos. Por isso, nós não utilizamos como hábito usar apenas uma parábola. Na verdade, as três, uma complementa a outra. A dracma perdida só está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo de 8 ao versículo 10. É uma parábola bem pequena, ela vem seguida da parábola da ovelha, então nós já vimos a explicação da parábola da ovelha. Agora nós vamos na parábola da dracma perdida. Nós vamos perceber que aqui Jesus já não vai mais envolver o termo ovelha, né, um animal, de uma forma simplória. Agora já é uma mulher. Então, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele também fecha aqui, mostrando mais uma vez a alegria no mundo espiritual por aqueles que vão modificando, né, a maneira de pensar, crescendo na maturidade do raciocínio. Cada religião é um método, uma didática de falar sobre Deus. Todas nos levam a Deus, mas vai chegando a um determinado grau, nós vamos nos desprendendo, conforme a técnica daquela religião, nós vamos desprendendo desse Deus tão materializado. Inicialmente ele fica preso a objetos, a estátuas, depois ele passa a ser a personagens, a pessoas, a médiuns, a santos. Depois ele sai até que a gente consiga deixar ele lá bem próximo do lugar onde deveria Deus estar. E consiga viver com esse Deus lá e nós aqui, amando ele em espírito e verdade, e não em dogmas e crenças. Então, até lá nós temos métodos, como essa parábola nos mostra, que é a segunda. A primeira era uma ovelha, representa todos nós, mas um animal ainda bastante simplório, levado pelo instinto. Aqui é uma mulher. Então, ou qual a mulher que? Gente, vocês já pararam para perceber, para perguntar, ou perceberam, por que mulher e não homem? Se naquela época o varão era mais reconhecido socialmente, por que não poderia ser qual o homem? Ele não fala qual pastora, ele fala qual pastor. E no entanto aqui ele coloca qual é a mulher e não qual é o homem. Por que ele puxaria para a mulher, que teria um símbolo menos significativo na época? E ainda essa mulher vai estar dentro de casa. Também o significado. Então nós vamos entender aqui que a mulher, ela é o sentido do sentimento, da intuição, né? É aquela que é espiritualizada, o símbolo da espiritualização. O homem já é racional, ele é prático. A mulher vai aonde o homem se detém, né? A mulher capta, percebe, sente, intui, emociona-se, o que o homem é mais usualmente, né? Vai se aplicando de forma mais fria, entre aspas. Apesar que hoje se modificou muito nessa luta pela igualdade, a mulher que deveria mostrar ao homem, porque milênios de anos eles comandaram de forma errada, elas entraram na disputa para imitar os homens. Então elas não aprenderam nada. Era agora a grande chance da mulher dizer: vocês bebem, nós não bebemos. Vocês roubam, nós não roubamos. Vocês trapaceiam, nós não trapaceamos. Vocês dizem que são inteligentes, mas não resolvem o problema do mundo, nós seremos mais, enfim, solidária. Mas ela entrou para dividir
tudo que tem de ruim o ser humano, o homem. Tudo que ela condenou do homem, inclusive a liberdade sexual do homem, que ela condenou anos e milênios de anos, ela entrou agora para concorrer também. Não é mais só o homem que trai, a mulher também trai, e às vezes agora nas estatísticas a mulher trai mais do que o homem. A mulher já está ganhando em estatística e os homens estão se recolhendo cada vez mais com medo desse ataque, justamente nos itens prejudiciais negativos da ideia masculina. Então, talvez seria aí a ideia de dizer, olha, com toda a experiência que nós vivemos ao lado de vocês estavam na frente como carro-chefe, percebemos que algumas coisas nos serviam e outras não prestavam. Então, deveríamos deixar o que não presta e pegar o que nos serve, dar um passo à frente e mostrar como se lidera o mundo. E hoje a gente está vendo que não há mais diferença, infelizmente. Quem sabe lá na frente, mas entendemos também que isso é porque as mulheres não tiveram chances de errar, hoje estão tendo a chance, então vão cometer o erro. E o homem que já teve a chance vai começar a parar mais cedo, vai diminuir a velocidade, enquanto a mulher está entrando no abismo, o homem já está subindo, saindo, falando, aqui não adianta mais. Nós poderíamos ter aprendido com o exemplo alheio, é uma outra forma de aprender. Então, por que a mulher? A mulher, então, naquela época, simbolizava aquela mulher que ficava reclusada dentro de casa, cuidando do lar, tendo a inspiração, procurando a religião, e até hoje é assim, tá? Até hoje é assim. Raramente são os lares em que o homem lidera a religião. Normalmente os lares, quem lidera na religião é a mulher, sempre foi, desde o passado. Desde o passado. Na hora que tem um problema no lar, quem sai na busca pela religião resolver o problema? A mulher. A mulher vai em busca da religião para buscar o amparo do Cristo, de Buda, Zoroastro, Krishna, Lao Tse, seja o nome que vocês quiserem. Eles vão em busca desses avatares para irem para auxiliar, apaziguar e explicar. Acabam resgatando o lar, tá? Raros são os lares em que o homem faz esse movimento. Então é muito natural a mulher sair de casa e ir para a religião. Ainda é a marca dessa sensibilidade, dessa fé. O homem ainda não aceita muito essa maneira. Então a mulher vai representar essa parte espiritual nossa. É o nosso lado espiritual. Eu diria, o homem também tem um lado feminino, como a mulher tem um lado masculino. Eu diria que o lado feminino do homem seria essa intuição, esse amor, essa sensibilidade aflorada, né? E seja a parte espiritual dele. E aí então ele diz assim, tendo 10 dracmas. Por que 10, gente? Podia ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aliás, seria mais fácil da gente entender se fosse uma, né? Eu tenho uma dracma, perco a uma e fico muito triste por perder uma. Mas quando eu falo que eu tenho 10 e perco uma e fiquei triste, e sobrou 9. Você perdeu 10% só. 10% não é um motivo para você ficar tão empenhado em busca de alguma coisa. É muito pouco essa perca. Em comparação, e por que 10? Então aí é que está a grande explicação, a grande colocação do Cristo. Ele queria mostrar que mesmo tendo a maioria, não devemos nos conformar com percas. Quando eu falo percas espirituais, apesar que a parábola está falando de uma perca de dinheiro, mas vamos entender. As dracmas naquela época, a cultura daquele povo é que era uma mulher casada, tinha que andar com 10 dracmas, 10 moedas penduradas, feito um colar de moedas, elas colocavam na testa. Aquilo simbolizava a fidelidade à família e era uma bênção para a perpetuação da família, do nome familiar dela e tudo mais. Quando aquele colar que ficava como se fosse uma coroa pendurada na testa, era como hoje o símbolo da aliança que nós carregamos aqui no Ocidente. Então, quem andava com uma aliança é uma pessoa casada, comprometida. Quem andasse com aquele colar era uma pessoa comprometida. Se ela perdesse uma daquelas dracmas, elas se preocupavam muito pela tradição, porque elas estariam fazendo um atentado, se assim ficasse, permanecesse, contra a manutenção da própria geração dela.
Era uma crença que eles tinham. Então esse era o grau de importância das 10 dracmas na testa. E ela perde uma. Mas vamos pensar o seguinte: mesmo com essa tradição toda, e Jesus relaciona essa tradição, né? Você tendo 10, você poderia representar uma tradição com uma única, se você quisesse. A ideia não é o preço em si, o valor da moeda, porque moeda, ela não tem valor. Moeda não tem valor, o valor quem dá é nós. Tanto que você pode ter um cofre cheio de dinheiro e dali para diante o governo dizer, olha, não é mais real, tá? Agora é cifrão o nome da moeda. Pronto, tudo aquilo que você tem no seu baú não vale mais nada, é um bando de papel e de metal. Então, a moeda tem um valor que nós damos a ela, não por si só. Ela não tem valor. Jogada no chão, passado o tempo, com outro nome, com uma outra lei, aquilo não tem valor nenhum. Fica aí para relíquia e quem quiser colecionar, para os colecionadores. Mais ou menos como nós. Sem a nossa espiritualidade e sem Deus, não somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Sem Deus no seu coração, você não tem significado nenhum. Por quê? Porque você se desconecta do seu Criador. O que você pode ser, se não buscar a imagem do seu Criador? Já que o seu Criador te criou, ele é algo mais perfeito que você. Foi ele que te elaborou. Se você se admira do que você é, imagine de quem te criou. E o que você pode ser diferente da imagem e semelhança de Deus que você podia se vangloriar? Você estaria indo contra a sua própria natureza. Eu diria assim, se um animal de uma determinada raça tivesse qualquer aparência, tamanho, forma que não fosse da raça, como é que ele seria julgado daquela raça? Se qualquer espécie de planta que tem uma determinada característica, ela não tivesse nenhuma das características possíveis daquela espécie, como ela seria classificada daquela espécie? Como é que seríamos classificados como filhos de Deus se não apresentássemos nenhuma característica do nosso Criador? Então nós poderíamos tornar, e eu fico imaginando o que, qualquer coisa que não fosse filho de Deus. Uma vez que nós já nos desnaturalizamos da presença desse Deus interno nosso. Então, por que 10 dracmas? Agora vamos também entender o significado. Nós podemos aqui, gente, trazer essas representações de maneira que a mulher pode ser nós, o nosso espírito, e as dracmas são os objetos que a gente perde dentro da casa, que seriam aquilo que você está deixando escapar do seu coração. A casa é o seu coração. Então nós vamos ver 2 níveis aqui, tá? Nós vamos tentar acompanhar sempre em 2 níveis. Primeiro, como uma família. O que é que o seu lar, o que é que você está deixando de lado no seu lar, que aparentemente não fazia falta. A gente tem esse costume, né? De tudo que a gente vai deixando, vai perdendo, a gente vai, deixa, amanhã acha. Ela perdeu uma dracma dentro da casa dela. O que nós faríamos? Uma hora procurando, limpando, eu encontro. Eu não ia parar tudo, parar tudo, acender uma candeia, varrer a casa, fazer tudo aquilo por causa de uma dracma. Mas essa dracma tem valor. É isso que nós precisamos encontrar. O que é que tem valor no teu lar hoje? O que é que você classifica hoje para dizer, eu sou família, eu tenho uma família, não um aglomerado de gente, tá? Eu tenho uma família. O que é que como você classifica a família? Quais são os itens importantes para que você mantenha uma família viva? Toda espécie, todos os animais, tudo que você imaginar no mundo tem itens para mantê-lo vivo, que tem que cumprir. Uma alimentação, um oxigênio, quantidade de luz, sei lá o que. Mas se você descumprir isso, você mata aquela espécie. Tá certo? Nós temos um grupo de pessoas
E grupo de pessoas nós temos na religião, no trabalho, na escola, social, e nós temos um grupo chamado família. Então parece-me que se tem nomes diferentes não é a mesma coisa. Pode ter os mesmos elementos, que são seres humanos, mas é algo que alimenta uma família, que não necessariamente alimenta uma sociedade, que não necessariamente alimenta um trabalho, que não necessariamente alimenta uma religião. Então, para que eu tenha aquele grupo de pessoas e dar o nome de família, alguns itens tem que ser muito importante, eu tenho que manter aqueles itens. Se eu tirar aqueles itens da minha família, eu posso dar o nome que eu quiser para aquele grupo de pessoas que moram na mesma casa, mas família não é não. Tá certo? Família não é. Então, o que são as dracmas? As dracmas são tudo que tem de valor no seu lar. E para você, lembra? O Evangelho não é algo que a gente lê como a história de um Cristo de 2000 anos atrás. Joana de Ângeles está propondo para nós faz tempo, que é a história da nossa própria vida. O Evangelho é a história da tua vida. É quando você se transporta para lá e enxerga a carta magna da tua própria libertação. Então, quando eu passo agora essas parábolas para nós refletirmos na nossa vida, a mulher é teu espírito, é cada um de nós, é o lado intuitivo seu espiritual. As dracmas são aquilo que você dá de valor para a parte espiritual. Se você falar, puxa, eu não tenho nada de valor espiritual, então você não está vivendo uma vida espiritual, você está vivendo uma vida material. Aí eu vou te voltar a dizer no começo da palestra, você pode se chamar de tudo, menos filho de Deus, porque filho de Deus é espírito e não matéria. Matéria morre, sofre metamorfose, transforma. Espírito é criado pelo Pai, que também não morre. Somos imagem e semelhança do Pai. O Pai é infinito, nós somos imortais. Tá certo? Então, hoje você está na Terra. Quais são os itens que você considera importantíssimo não perder o foco enquanto está nessa caminhada na Terra, vestindo temporariamente uma indumentária física que vai morrer? E você sabe que vai morrer, é por um tempo, para que você não perca aquela raiz, tá? Mas, e quais são os seus significados? Quais são essas dracmas? Quais são os significados desses itens que você colocou aí? Por exemplo, eu vim na Terra, eu acho que o importante para o homem é a virtude, as virtudes. Tudo bem, né? Não, eu acho que o importante é curtir a vida. Eu estou falando aqui é espiritual, não é personalístico. Há uma diferença entre personalidade e espírito. Personalidade é o que você acha que é hoje. Espírito é o que você sempre foi e que você está agora, mas nunca foi antes e nunca mais será aquilo que se encontra. Isso é espírito imortal, tá? Assumindo personalidades periodicamente na Terra, né? Até a sua imagem no espelho modifica periodicamente, até você se assusta com você mesmo, né? E para ver como sua personalidade modifica, criando todo um mecanismo da natureza, atendendo todas as exigências da natureza, porque ela se relaciona com a natureza do planeta em que ela está presente, a qual ela habita. Teu espírito é imortal, preparado para qualquer planeta, em qualquer sistema solar, em qualquer parte do universo. Pense bem. E ele se adapta a esses planetas através do corpo, que ele atende às exigências naturais daquele planeta. Bom, e aí quais os valores estão perdidos dentro do nosso lar? Vamos pensar para o nosso lar, e quais são os valores que você andou perdendo como espírito? É interessante essa palestra porque nós estamos quase perto de dezembro, é o Natal. Qual é o significado desse Natal para nós, que somos cristãos? Se não, pensar um pouquinho sobre isso. Como foi meu ano? Meu ano está acabando como cristão. O ano novo é dia 31 de dezembro. Mas o ano cristão religioso da minha fé é 25 de dezembro. A cada 25 eu renovo a minha visão
cristã sobre o meu próximo ano, com metas morais e espirituais. E porque eu estou findando o ano material do calendário 31 de janeiro. É ali onde eu faço também meus planejamentos materiais, profissionais, né? Mas uma coisa separada na outra. Coincidiu-se até em dezembro. Olha que legal, né? Porque a gente trabalha num único mês as duas metas, os dois objetivos de vida, espiritual e o material. Quando eu não tenho essa visão do Natal, o Natal é realmente vazio, sem sentido, triste. Hoje cada vez mais está perdendo a finalidade. Há um apelo do Papa, quem recebeu aí pelo WhatsApp a nova visão desse Papa Francisco, é um apelo sobre o Natal, modificando a maneira da gente ver o Natal, né? Não precisamos do Papai Noel, nós cristãos não precisamos nem um pouquinho do tal do Papai Noel, porque não há espaço na minha fé que eu precise preencher com o Papai Noel. Eu acho que quem acredita no Papai Noel precisa preencher com Jesus. Mas eu acho que quem tem fé em Jesus não precisa do Papai Noel em nada. Eu não acredito. Se eu compreendo a mensagem de Jesus, eu tenho certeza absoluta que você pode ter um Natal muito bom, muito maravilhoso, sem citar a imagem do Papai Noel. Agora, caso contrário, realmente a gente precisa do Papai Noel. E para aqueles que não são cristãos, né, gente? Porque nem todo mundo acredita em Jesus, no nascimento de Jesus. Então, para eles, precisa do Papai Noel, e o comércio também não vai funcionar trabalhando como Papai Noel, o garoto propaganda, né, para vender eletrodoméstico. É impossível, isso também já seria algo difícil. Então, quais os valores perdidos dentro do nosso lar? Quais os valores que nós estamos perdendo como espírito? Sabe, aquele evangelho no lar que a gente praticava uma vez por semana. Ah, mas aí passou uma semana, não deu, passou uma semana. Ah, mas deixa. E deixou. Perdeu, né? Um dia eu lembro, eu vou praticar o evangelho. Aquela sexta-feira que eu no SESB, mas aí não deu, deixa, um dia dá, né? São valores espirituais, Enfim, aquela oração que eu fazia antes de dormir, aquela preparação que eu fazia antes de dormir, aquela meditação que eu fazia, aquele autopasse, aquele estudo, aquela leitura, tudo isso eu fui deixando, deixa. A gente tem muito costume. Espírito é mais comodista ainda, né? Espírito é bom porque ele aceita tudo. Não se esquecia Deus que quer. Tem espírito que acha que não tem que fechar casa, não tem que colocar grade na casa, não tem que trancar carro, não tem que fechar. Porque tudo Deus cuida, Deus quer, né? Então ele também, quando ele esquece algumas coisas, deixa. A gente vai esquecendo de praticar a gentileza, de praticar o amor, de praticar a atenção, de praticar o carinho, de praticar a compreensão. Quantas coisas espirituais você deixou de fazer? De pedir desculpa, de pedir perdão, de rever seus erros, de reformular, fazer até inclusive a reforma íntima. A gente tem essa coisa de, não, deixa, eu comecei a reforma íntima, mas chegou no final do ano, já tinha deixado a maioria, deixa. Eu fico pensando, porque todos nós aqui acreditamos que vamos ficar velhos, né? Nós não somos. Eu vou fazer uma pergunta: como vocês têm certeza? Como nós temos certeza que abriremos o olho amanhã? Sabe que quando eu conto com um ano, com um dia, com uma hora, com um minuto, com um segundo de existência física, isso é blasfêmia, porque você não tem a capacidade de dizer o dia que você vai partir. Só Deus sabe, quer você queira ou não, só Ele sabe se este é o último respiro que você deu. Bom, se é Deus que sabe quando você parte, por que você conta com o ovo dentro da galinha? Pensar que você vai envelhecer é realmente acreditar que você tem o dom e o poder de controlar a própria vida física. Eu quero te dizer que isso é um ato de loucura. Nem a ciência encontrou a resposta para isso.
Nenhum de nós viverá além daquilo que Deus permitir. Portanto, se você tem vida hoje, não significa que terá amanhã. Então viva hoje e faça o que você pode fazer hoje. O amanhã só a Deus pertence. Nunca deposite no amanhã sua felicidade, sua dedicação ao bem, sua caridade, seu progresso, sua devolução. Amanhã não existe. Não existe para nós nos corpos físicos, só para o espírito. Tá? Sempre haverá um amanhã num espírito imortal, mas para um corpo físico limitado e cheio de problemas, viver é uma graça, gente. É uma graça divina. Se nós soubéssemos a quantidade de ataques que sofremos através de vírus, bactéria, poluição de ar, poluição sonora, desequilíbrios energéticos, possibilidades de combinação e índice de acidentes, nós nem teríamos coragem de sair de casa, ia ficar debaixo da cama. Nós passamos por tudo isso porque existe uma coisa dizendo: pode tudo acontecer, menos sua vida não vai cessar antes que seja a vontade de Deus. Não cessará. Vida no sentido de desprendimento do espírito do corpo. Então, quais são os valores que estamos perdendo no nosso lar e quais são os valores que estamos perdendo como espírito? E no lar, gente, como que nós estamos perdendo? Sabe, aquele programa de televisão, né, que às vezes ele acaba estimulando, gerando mal entendimento nas famílias, porque hoje a mídia veio para destruir a família. Família é uma instituição ultrapassada. O ser humano não precisa de família. É isso que a gente vê, o ataque em todas as direções possíveis para que aqueles que estão casados se sintam ridículos. Aqueles que querem casar desestimulem e aqueles que nem pensam em casar sejam cada vez mais fortalecidos na ideia: não casa, não casa, não casa, pelo amor de Deus. Então, nós estamos vendo que cada vez mais estão atacando as famílias, estão destruindo a família, e nós às vezes estamos deixando isso acontecer porque não estamos aplicando essa parábola da dracma perdida. Nós somos os donos do nosso lar. Os seres pensantes aqui não é uma ovelha que perdeu as dracmas dentro de casa, mas um ser, uma mulher que representa um ser hominal que tem inteligência, percepção, criatividade. Então, se estamos deixando essas dracmas serem perdidas, essas coisas de valor dentro do nosso lar, é porque nós estamos querendo isso que ocorra. Mas o que ela faz? Vamos lá. Aqui nós vamos citar alguns, porque eu falei aqui, mas não dá de falar tudo, tá? Então, diálogo. Diálogo é um deles. Às vezes, a gente para de dialogar dentro de casa. Porque alguns dizem assim: é que eu não quero briga, eu não quero confusão, eu não quero gritaria. Mas a parada de dialogar, o silêncio, às vezes, ele é confortável, mas não é solucionador. Ele adia um problema, mas ele não resolve o problema. É óbvio que entre uma discussão e um calar, o calar é melhor, porque não seria o momento, mas desistir de falar, você está desistindo da tua própria vida, tá? Da tua própria qualidade de vida. Se você tem algo a propor e também está disposto a ouvir o outro lado, é importante o diálogo. O diálogo não existe só para você expressar. O diálogo existe para você ouvir o que o outro pensa sobre aquele mesmo ponto de vista. Porque, de repente, o seu ponto de vista está equivocado. E aí entra o diálogo para mostrar isso e você se corrigir. Afinal de contas, um casal está aprendendo um com o outro. Ninguém é supremo, tá? Mas também é um momento onde um coloca o que pensa e faz-se entender, se tornar transparente para que o outro compreenda, tá certo? Então o silêncio é uma barreira contra o amor, não é uma barreira a favor do amor. Você deve ficar em silêncio, a gente prega muito isso, quando você é ofendido, magoado, chateado, criticado, isso a gente não fica, né?
Por que você fica em silêncio quando você tem que colocar uma proposta de maneira saudável, equilibrada, positiva, apenas porque pensa assim, eu não vou ser ouvido? Quando de nós desistimos de um diálogo, fala, não adianta falar. Eu vou falar e não vou ser ouvido. Olha, mas se está te dando chance de falar, e não hesite. Fale, 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 fale. 1 milhão de vezes, sem precisar perder o equilíbrio. A tentativa nossa não é disputar, não é brigar, é comunicar. É fazer, já que eu não consigo te entender, eu pelo menos quero fazer-me transparente a você, fazer-me entender. Entendeu? Então eu tento de uma maneira, eu tento do outro, eu tento do outro, eu tento do outro, até que você consiga me entender, desde que você queira me entender, né? Mas se não quer, eu ainda continuo na proposta de me fazer entender. E continuo na proposta de querer te entender, porque em cada diálogo eu não ainda tirei aquele item, é a sua vez de falar e eu quero ouvir. Para que o diálogo não parta por uma disputa, normalmente a gente deixa a pessoa primeiro falar. Ele fala assim, olha, você quer colocar alguma coisa sobre esse assunto, isso e aquilo e tal. Mas é o momento para a gente dialogar. Qual é o momento? Não é a hora que a gente está nervoso, chateado, brigado, porque senão até o movimento da mão, você está estapeando a pessoa, você tô te ouvindo, não, mas eu tô calmo, tá bom? Não é esse o momento, é que quase você sobe em cima da pessoa, né? E não, mas eu falei legal. Não, o momento do diálogo é um momento tranquilo. É onde você está pronto, com o raciocínio funcionando. A própria ciência mostra que as emoções tolhem o seu raciocínio. Tolhe o raciocínio da pessoa. Não é o momento para você chegar, vamos ter uma conversa. Se você está nervoso, então você não vai conseguir argumentos. A tua memória está bloqueada, a tua parte emocional está aguçada, você está eufórico, está com adrenalina no sangue. Então, quando isso ocorre, provavelmente este assunto não está resolvido dentro de você. Deve fazer uma análise antes. Porque se eu perco a cabeça ao tocar o assunto, ao tentar dialogar, é porque aquele assunto não está bem acertado dentro de mim. Da mesma forma que eu estou querendo desafogar ele aqui dentro, é porque eu não estou aguentando ele aqui comigo. Então como é que eu quero dividir o que eu nem aguento? Um assunto tranquilo é um assunto que quando eu posso falar agora não estou preparado, tudo bem, porque eu estou bem. O que eu tenho para falar não é um desequilíbrio, não é uma dor de barriga, não está me provocando palpitação no coração, eu não estou para desmaiar. Então, se eu tiver com esses sintomas, não vai servir para você também, porque não está servindo nem para mim. Por que eu quero dividir com meu irmão, com a minha irmã? Primeiro eu tenho que estar bem comigo. Bom, eu pensei muito sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: tenho isso, penso isso. E aí eu fico pensando, diálogo sincero não é exposição de fatos. Sinceridade é uma coisa que nós precisamos praticar, mas a sinceridade está no dizer do coração. É falar com o coração. Isso é sinceridade. Citar fatos, data e hora, isso é diálogo. Aqui está a palavra diálogo, mas vamos colocar aqui um diálogo de sinceridade. Quando um casal começa a falar assim, no dia tal você fez isso, outro fala, mas no dia tal você fez aquilo, e tem alguns que dizem assim, desiste, né? Você está falando aí, mas que dia exatamente eu fiz? Dia tal, mas dia tal eu fiz, porque dia tal você fez aquilo ali. Isso é disputa de ego. É ego. 2 egos disputando, vai chegar em lugar nenhum. Ego não aceita perder. Quando percebe que perdeu, vai se vingar. E vai criar uma situaçãozinha, porque a hora que o outro cai, tá vendo aquela conversa que a gente teve? Aí você, provocando. Vai ficar um puxa pra cá com um puxa pra lá. Nunca tem solução. Então nós vamos dialogar sinceramente? Vamos. Então vamos abrir o coração. O coração, ele funciona assim. Geralmente você fala pouco, mas profundo é a sua fala. Esses diálogos que a gente chama de sinceridade, ele fala muito, mas é tudo superficial, puro disputa de ego e apresentação de memórias. A gente quer ganhar realmente pela quantidade de fala e não pelo conteúdo do que se fala. E aí entra a sinceridade.
Sinceridade é falar pouco. Olha, eu cito sempre esse exemplo, né? Dessa sinceridade. É aquele casal que já tem 40 anos juntos sem se falar. 40 anos. Imagina se os dois não são cabeça dura, né? Imagina. 40 anos. Identidade igualzinha. E aí, vamos para o atendimento de casal. Isso é difícil para o homem aceitar. Falar psicólogo para homem, médico e dentista e religião, você quer matar o homem. Não é isso? Porque o homem tem aquela coisa ainda do machismo. A mulher tá tranquila. Ô, bem, vai pro psicólogo. Vamos, tranquilo. O homem não aceita, não. E aí, quando vai no psicólogo, que é raro, e começa, no dia tal você fez isso, mas no dia tal você fez aquilo. Quando nós casamos, na época do 40 anos. Ainda lembra quando casou, uma coisa que um pisou torto, que o outro olhou para a menina que estava sentada no canto esquerdo, que era não sei mais quem, lembra tudo, você precisa de ver isso. Isso aí é uma reportagem. Bom, terminado tudo isso, o terapeuta vai falar, não, agora vamos falar o coração. Fala o que você tem de coração, porque 40 anos, você tem a chave da casa, você pode abrir e ir embora a hora que você quiser. A chave do carro, você poderia partir, não precisava nem despedir. Por que você não foi embora? Quem te prendeu? Aí, bem, 40 anos, eu te amo, né? Se 40 anos eu não te deixei, com tudo isso que eu falei que você não presta, não vale nada, é porque tem uma coisa que é muito maior do que o valor que você tem. O amor que eu sinto por você. E essa é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Você pode ver aqueles casais de 40, 50, 60 anos. Amam. Verdadeiramente. Porque quando você vê um casal se beijando igual dois pombinhos, você entende por que eles estão juntos. Mas dois casais que não se beijam há anos e falam mal do outro há anos, aí você vê o que é amor. Aí você vê o que é amor. Tá certo? Não há amor maior no mundo que doar a vida pelo seu irmão. E aquilo ali é uma doação múltipla. Eu vou largar de ser feliz, eu não saio, eu não passeio, eu tenho dor nas pernas, na coluna, na cabeça, no peito, eu vou morrer, mas não largo de você. Isso você não vai, meu velho. O velho fala, eu também, mulher, eu também, morre de mão dada, assim, de longe, mas esticando, assim. Sabe aquele ato heróico? Essa vida nós vamos. Isso é amor, né? É verdade, tô falando pra vocês, isso é amor. Que não tem nada que você olha e fala assim, eu não sei por que esses dois estão juntos. Ninguém sabe. Só o amor define isso. Só o amor. Então, ali está faltando apenas um diálogo. Aquele relacionamento está doente, porque amor tem demais. Tem demais. Não estou falando aqui, vocês estão rindo, né? Pega uma semente, joga numa terra, não rega, não põe no sol, não cuida dela e nasce a semente. O que você fala? Ô, terra boa, hein? Não é isso? Pega dois seres humanos que brigam aparentemente todo dia e põe junto, você fala, aqui não fica um dia, 40 anos depois estão juntos. Eita, isso é amor. Fala a verdade, isso é amor. Só está faltando tirar a doença do relacionamento. Como nós adoecemos. Você sabia que nós adoecemos? Nós adoecemos. E tem uma doença que impede você de se comunicar através da linguagem. Não é que você está mudo, não. Você não consegue autodiagnosticar suas emoções. E então você está impedido de dizer para alguém, te amo, estou com raiva, preciso de ajuda, tá doendo, não gostei. Por quê? Não é que a pessoa não quer, gente, ela não sabe o que é isso. Ela lê em tudo quanto é lugar e pensa, essas coisas só existem para os outros. Não existe para mim, eu nunca senti esse negócio aí, dor? Não. Gostar? Não. Sentir tristeza? Não. Vontade de perdoar? Não tem. Ele não reconhece isso. Não há dentro dele. Então é um tratamento que ele precisa fazer para aprender a perceber as emoções. E ele ama tanto quanto outra pessoa ama. Só que a outra consegue dizer em 1 milhão de palavras até uma coisa que nem ela sente. Tem o exagero.
Tem o hipócrita, que fala tudo que não sente, tem o que não consegue falar nada que sente, e tem o que fala o que sente, que é o sincero. Para você chegar nessa medida do sincero, falar exatamente aquilo que sente, você refletiu muito, foi em busca de muito tratamento, se percebeu aonde está sua doença, onde estão seus limites, então você cuidou um pouquinho de você. Aí você vai no psicólogo e fala, ô bem, 40 anos junto, eu nunca fui embora porque eu te amo, tenho esperança que você mude, que eu também mude, a gente tem que mudar. Porque se minha vida fosse diferente sem você, eu não estava aqui, né? É que eu acho que lá fora não tem nada melhor que você. Ainda há algo aqui dentro que nos prende energeticamente, e quando um não fala pro outro, na próxima da gente vem junto. É isso que eu falo que é amor, até compromisso eles se programam, encarnacionistas eles programam. Então, diálogo, gente, é o primeiro que a gente não pode deixar ir embora. Eu sei que a TV ocupa esse dia. Chega em casa, pum, liga a TV. Terminou a novela, vamos sentar, é o jogo. Aí agora é a hora do marido, a hora da mulher ficar quieta ficou, passou, agora é a hora do marido, já vão dormir. Então, o diálogo é importante. Lembra do namoro? Os jovens, quando a gente fala isso é puritano, isso é coisa ultrapassada, porque o sexo era depois do casamento, porque eles queriam fortalecer a dracma do diálogo. Então as pessoas conversam, né? Mais e fazem menos sexo. Hoje se faz mais sexo e se fala menos. O problema do sexo é que ele é uma armadilha, porque quando você inicia ele e gosta, você se prende a pessoa pelo sexo e não pelo que ela é, nem pelo que o conteúdo dela, porque isso é o que você não sabe quem ela é, mas você sabe que ela faz sexo bem feito. É isso. E isso acaba nos prendendo muito mais, tá? Então, é a ideia de fortalecer o diálogo, adiar as relações íntimas o máximo possível no relacionamento, o máximo que você puder. Os jovens que vão começando, tem que ir mesmo, retardando o máximo, não precisa. Faz, depois você vai até cansar de fazer. Tá? Mas se você começar a fazer o sexo e perder o diálogo, dizem que o bom parceiro é aquele que você tem vontade de conversar com ele à noite, um dia inteiro, sem parar. Não é aquele que você tem vontade de fazer sexo com ele um dia inteiro sem parar, porque você não vai aguentar. Dracma do respeito. Agora, respeito tem a ver com valor. Valor. Por que eu paro de ouvir alguém no meu lar? Seja pai, mãe, filhos, pais ouvirem os filhos ouvirem os pais, ou qualquer pessoa, porque eu olho para a pessoa e vejo assim, não tem moral, essa pessoa não tem valor. E nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, porque alguns pais acham que porque nós estamos na hierarquia da família, eu posso fazer tudo na frente do meu filho e ainda tem moral para chamar a atenção dele. Não pode, não. Nós não somos um animal, nós somos seres humanos, e nossos filhos estão nascendo numa visão muito mais sofisticada. Eles olham para nós e já detectam ali um ser derrubado, fraco, sem moral, incapaz, mole, frouxo, covarde. Cuidado. Bom, mas se eu sou mesmo, procure um psicólogo. Procure uma orientação para sair dessa coisa que te derruba tanto, porque teu filho, você não pode transferir isso a ele. Você tem uma responsabilidade agora. Você vai deixar de fazer muita coisa, e vai fazer muita coisa que por você não faria e não deixaria de fazer. Mas por alguém que você diz que amar e que ama, eu tenho certeza que não há limites. Eu tenho certeza. Se alguém disser para você, olha, você precisa de um tratamento psicólogo, não é por você não, é para o teu filho. Você precisa ser melhor para ser o melhor para o teu filho. E você vai fazer isso. Por quê? Porque você quer hoje, o que você quer do teu filho é respeito. Amor ele adquire depois. Hoje nós sabemos que o erro é nós queremos amor e perdemos o respeito. Antigamente eu queria respeito e ganhava o amor. Então o que você quer hoje é respeito. Teu filho tem que te respeitar. Por isso tem que ter limite. Se ele vai te amar ou não, o problema é dele.
E o que importa é o amor dele por você? O que importa é a sua obrigação com Deus em relação a ele. Você dormiu com a consciência tranquila, que fez o máximo que podia por aquele filho de Deus, que é teu filho, pode dormir, pode morrer tranquilamente. Se ele não gostou, achou que é certo, que é errado, é um problema dele, de evolução dele. Ele que tem que procurar a ser, crescer e evoluir e te entender que o que você fez com experiência de vida era o melhor para ele, porque você não pode negligenciar. Você é um pai, você é uma mãe, você não pode dizer não sei onde vai dar isso. Só você sabe, e não pode concordar com o que está errado, só porque é moda. A moda entrou no nosso lar, mas nosso lar não entrou na moda. As famílias não entraram na moda, as famílias estão saindo da moda. Virou antiquado ser familiar. É horrível, você precisa de ver a coisa mais horrível que as pessoas olham quando você chega com a família. Você, uma mulher e filho num restaurante. Você é um ó concurso. É um ET. Isso não existe. Da onde sair? Deve sair de uma mesma espaçonave, um carro. É uma mesma espaçonave, porque não tem mais. Isso não existe. Inclusive os lugares estão cada vez mais difíceis para levar a família. É mais difícil você fazer programas familiares. Então nós precisamos estar atentos a isso para voltar a conquistar os nossos espaços, dar valor à família. A família é muito importante, mas a família não é um grupo de gente em que eu vou ser como eu sou e pronto. Eu nasci assim, vou morrer assim. A família existe porque é uma escola onde eu entro ali dentro e quero aprender ali dentro. Eu vou sair daquele laço familiar muito melhor e quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive no aspecto moral, não financeiro, gente. Moral. Tá? Moral. Eu não tive carinho, eu não tive diálogo, eu não tive respeito. Então isso eu vou ensinar a ele. Respeito é valor. A gente só respeita quem a gente valoriza, quem a gente acha importante na nossa vida. E nós temos que fazer isso. Não descanse nos laços consanguíneos. Não pense que o título de pai te dá esse direito. Pai é uma coisa biológica. Pai de compromisso e responsabilidade é outra completamente diferente. Então você seja um pai de responsabilidade, um pai de compromisso. Realmente, eu posso fazer isso? Posso. Eu posso errar? Posso. Todo mundo faz, mas meu filho eu não quero que aprenda. Não por mim. Porque o mundo já vai ensinar tanta coisa, tanta porcariada, tudo que tem errado, agora eu vou ensinar dentro de casa? Não, deixa ele pelo menos para pedir para o mundo e que pelo menos eu tenha a moral de dizer para ele assim: meu filho, não foi isso que eu te ensinei, você não viu isso dentro de casa. Você não viu seu pai e sua mãe fazendo isso. Pelo menos eu posso ter esse gostinho na hora de conversar com ele, porque é tão difícil você chegar num filho e falar: meu filho não faz isso, mas você faz, pai. Você faz, mãe. 1 ano e meio atrás, meu irmão me procurou porque o filho dele já está com 19 anos. E estava bebendo. E não parava. E ele veio falar comigo: Guto, o Rodrigo estava bebendo demais. E eu fui preocupado, porque praticamente todas as festas ele bebe demais. E eu disse: mas você não bebe? Eu bebo. Então, o que você vai fazer? Mas ele bebe demais, eu não. Agora, pai, me diz o que é demais e o que é de menos. Quantos mililitros de álcool você bebe, papai? Não, eu não sei. Normalmente eu bebo 2 copos. Tá, agora o gosto dele é igual ao teu? Não, para ele 2 copos não basta, precisa de 10 garrafas. Pergunta para ele se ele bebe demais. Não, já perguntei, ele disse que não. Isso mesmo. Beber demais ou de menos é ponto de vista, pai. Agora, que moral você tem para dizer para ele parar de beber? Se você... Mas eu nunca dei o exemplo de cair tonto, de beber... Agora você tem que estar lidando com outro problema, papai. O corpo físico nosso não responde igual à mesma química. Então, você pode beber um engradado e ficar em pé. Ele pode beber um copinho e ficar bambo. O que é mais e o que é menos? Você esqueceu que existe um elemento diferente entre você e seu filho, que é o corpo biológico dele? E que existe também uma facilidade de dependência, ele pode virar um viciado, inveterado, e você começar a ter que acompanhar ele no AA, porque ele começou com você.
E você não sabia que ele era um espírito do passado inveterado. Ele começou a fumar com você. Ele começou a usar droga com você. Ele começou a falar palavrão com você. Ele conseguiu fazer coisas erradas com você. Puxa, pai, né? Pensa assim, né? Vamos completando aqui, né? Puxa, pai. É que a gente tem que pensar se eu estou sendo um bom exemplo. A porta do meu lar, quem diz o que presta para colocar para o lado de dentro sou eu, pai e mãe. Que o mundo faça o que quiser e é maravilhoso, cada um tem o seu direito mesmo, mas aqui dentro, nessa porta, onde eu estabeleci o meu lar, sou eu que decido o que entra, o que pode, o que não pode, o que é saudável, o que eu respiro, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu discuto. Se não houver esse controle, a família será demolida em questão de tempo. Os pais perderão o respeito dos filhos cada vez mais. Os filhos vão crescendo e começam a ir jogando na cara dos pais. Ah, quem é você para falar isso aí? Você faz isso, você faz aquilo. E aí os pais vão perdendo o controle, o mundo lá fora vai ganhando, você só está alimentando um ser humano para mais um que vai servir ao mundo. É muito triste você perder uma missão tão bonita que Deus te deu. Ele te deu uma missão e disse assim: faça do jeito que você quiser, meu filho. Mas eduque esse teu irmão, meu filho. Você também são irmãos. Faça o melhor que você pode por ele. Faça o melhor. Faça o melhor que você pode. Mas eu vou ter que virar anjo. Que vire anjo para dar o direito do seu filho saber o que é um anjo. Dê o direito dele. É o mínimo que você pode fazer. Agora do respeito, voltando para nós, né? Porque nós falamos muito da família, mas não falamos de nós. Como é que esse respeito conosco mesmo, né? Esse respeito conosco é o valor que você deve a si próprio. Quanto você acha que vale? Você acha que você é desprezível na vida? Você acha que você é um acidente genético? Você acha que não pediu para nascer? Você acha que está nesse mundo porque Deus te empurrou lá dentro, lá de cima do céu, você caiu, brincando com os anjinhos, um dos anjinhos te empurrou e você nasceu. Você acha que era um cupido voando e pum, trompou no poste e nasceu? Ou você realmente acredita que você veio aqui porque você precisa aprender algo neste planeta maravilhoso? Então qual é o valor que você tem? Qual é a autoestima? Como que está a sua autoestima? Seus projetos de vida, lembra do Natal, nós falamos? Seus projetos morais, espirituais, o que você tem proposta para você, quais são os seus ideais, seus objetivos, suas metas, como você está consigo próprio? Você já se deu conta da sua própria responsabilidade? Né? O tempo está passando. Dracma do carinho. O carinho, ele é importante. O beijo, o abraço, o toque, o olhar, ele é importantíssimo nas relações, nos relacionamentos. Mas ele não é a única coisa para se fazer. Há formas de carinho. Da família estar junto. Há formas de você ler carinho sem expressão lógica. Como a gente acostuma, como nós estamos acostumados. A gente pode ler carinho, uma pessoa pode ser extremamente carinhosa com você, perguntando como é que você está. Melhorou aquela dor? Está bem? Quer que eu pegue um remédio? Não esquece de tomar um remédio. Acompanhar você em vários locais, porque é muito triste o casal que depois que se unem, vivem separados. Quando era namorado, que era separado, vivia junto. Na festa, na religião, no batismo, no casamento, em tudo quanto é lugar, até nos lugares mais horríveis eles estavam juntos. Aí depois eles casam e vivem separados. Quando você vê um, não vê o outro. Quando você vê o outro, e nem em lugares que eram para estar juntos. Então ninguém casou para separar. Casaram para viverem juntos. Viverem juntos. Nem em todos os lugares que sua esposa vai, você gosta de ir. Nem todos que você vai, ela gosta. Mas que possam ser companheiros, cúmplices. A cumplicidade, a mutualidade,
a convivência é uma forma de carinho. É uma forma de você dizer para o outro que você gosta dele, por isso que você quer ele do seu lado. Lógico que ele pode ficar, lógico que ele não precisa aí, que você é de maior, sabe o que vai fazer. Não precisa de um guarda-costa, mas que você gosta de estar nos locais e compartilhar naquele momento com a pessoa que você ama, que escolheu casar. Não é só do lar que dividimos, nós dividimos a vida, dividimos o coração, dividimos nossa evolução espiritual, dividimos o aprendizado, dividimos as falhas, os erros, nós dividimos tudo. Os filhos também, né? Quando eles vão crescendo, eles começam a querer caminhar para uma direção e os pais vão para outra direção, porque eles vão perdendo o controle dele. Natural isso, mas mostrar, pelo menos na época que pôde, mostrar onde você ia, fazer eles compartilharem das mesmas pessoas, terem os mesmos amigos, para eles também poderem escolher se querem fazer coisa diferente. É o direito dele, mas você deu a eles a oportunidade. E por que você está fazendo isso? Não é porque não tem com quem deixar, é porque é gostoso estar a família no mesmo ambiente. É gostoso. Você está aqui, ouvir seu filho gritando, correndo, falando, isso é muito bonito. Estar compartilhando, convivendo. A família não precisa se separar para se divertir, para ter prazer, para ter satisfação. A família pode fazer tudo isso junto. A família pode estar junto para orar. A família pode estar junto para se divertir, para ter prazer, para ter bons momentos. É maravilhoso. Então nós dividimos os momentos ruins e os bons. Lógico, gente, não há fórmula para filhos, tá? Os filhos, depois de uma certa idade, eles já são o resultado de uma educação. Não há fórmula mágica que a gente pode dizer, faça isso, pronto, já mudou. Isso aí vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então toda atitude que você vem tomar vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos também. Então o carinho é bom? Ele é. Mas além desses carinhos, existe o carinho da atenção, do envolvimento espiritual de ambos, dos casais e dos casais com os filhos, dos filhos com os casais. E vem a dracma espiritual. Essa aqui a gente não pode tirar do lar. Eu acho que é um dos itens que classifica um lar, tá? Não há lugar algum que você vá hoje que fala sobre amor, perdão, paciência, tolerância, autoestima, Cristo, Buda, Zoroastro, o avatar que você quiser ir. Toda a família, a base dela eu diria assim, o espiritual mais religioso. Ah, Guta, agora não dá. Você quer dizer que todo mundo precisa de religião? Vamos fazer uma disputa aqui. Vamos fazer um questionário aqui. Vamos supor que um de vocês, vamos colocar assim, o número 1 não acredita em Deus. O número 2, ele acredita em Deus, mas não acredita em religião. E o número 3 acredita em religião e em Deus. Eu sou 3, acredito em religião e em Deus. Então eu chego para o número 1 e digo, bom, por que você não acredita em Deus? Porque a ciência não provou que existe. Mas a ciência também não provou que não existe. Então é 50% de chance, certo? A ciência não encontrou nem se você mostrar uma tese científica que diz Deus não existe, eu largo da religião. Não tem. É sua conclusão também, como a minha, que Deus existe. Então nós estamos 50%, tá? Você está com 50% de chance que não existe, que não existe, pode estar certo. Eu acho que existe, posso estar certo, 50% para mim, tá bom? Para o que acredita em Deus, mas não acredita em religião, é o seguinte, Guto, eu também penso assim, eu tenho um Deus na minha cabeça, mas eu não sigo nenhuma religião, não há proposta religiosa nenhuma. Então tá bom, mas porque eu também fui cético. Então eu vou fazer a mesma proposta que o Reinaldo me fez. Então vamos tentar por um outro método, tá? Você acredita que algumas coisas que você faz está certo,
e outras está errado, certo? Certo. É sim, por exemplo, eu acredito que fazer o bem é correto. Ótimo, que bom. E se eu dissesse para você que antes de você nascer, há 600 anos antes de Cristo, alguém já disse isso? E que não foi você. Não, mas não foge não. Isso aí é plágio. No mundo físico, nosso é plágio. Não vem cantar uma música e dizer que foi sem querer que veio de sua inspiração. Se coincidiu com alguém que cantou primeiro que você está copiando. Não, mas eu não copiei. Eu também acho que muitas coisas que acontecem no mundo, como descobertas, invenções, não são cópia, porque a ideia, ela paira no universo, cada um capta. Mas no mundo físico, você patenteou, ninguém pode fazer igual. E você está fazendo igual. Você está contra a lei, sabia? Mas eu não acredito também em tudo esse cara, esse gordinho aí, esse tal do Buda aí. Tudo bem. Mas em outra coisa que você acredita? Eu acredito que fazer... eu, por exemplo, eu acho que é bom perdoar. Sim, eu acho que é bom perdoar. E se eu falar que há 2000 anos atrás alguém falou isso aí que você falou? Aonde que está escrito? Está aqui, ó, Jesus. Hã? Não, mas foi coincidência, eu tirei isso da minha cabeça. Tudo bem, é plágio. Isso é plágio. De novo você está plagiando. Tá certo? O que eu quero chegar a dizer para você? Vamos ser humilde. Talvez tudo que você acha que é certo e verdade, alguém já sabia disso. Antes de você pensar que você fosse nascer hoje. Se esse alguém sabia bem antes, pode ser que ele seja melhor que você. Pode ter um pouquinho mais de evolução que você. Concordam comigo? O que está faltando para você dar um nome para as descobertas que você acha que tem, que no fundo é plágio? Porque você está copiando. Seja intencional ou não, mas a partir de agora você passou a saber que é. Se você não sabia e pensou que tudo aquilo que você achava que era verdade era ideia sua, a partir de agora já sabe que não. Então, por humildade, põe o manto da humildade e diz assim: olha, eu acredito em Deus. Eu não sigo algumas religiões, nenhuma religião, mas que eu penso muito parecido com Buda, um pouco com Zoroastro, um pouco com Maomé, um pouco com Jesus, naquilo que me diz quanto à verdade, porque a verdade é uma só. Então, pensando bem, eu não sou assim tão original quanto eu imaginava. Não sou uma nova religião. Na verdade, eu estou dentro de uma delas, só não tenho nome para elas. Entenderam? Quando eu percebi que algumas coisas que eu acreditava não eram de acordo com a Igreja Católica, nem com a Evangélica, e descobri que era com o Espiritismo, eu tive que admitir que Kardec veio primeiro que eu, então a ideia não era minha. Tá certo? Então eu tive que admitir. Por que não dizer que eu concordo com Kardec? E quando eu digo isso, eu estou seguindo Kardec. Diretamente ou indiretamente. É uma questão de humildade apenas. Não adianta eu ficar dizendo que não acredito em Kardec e falar igual a Kardec. Não adianta falar que eu não acredito em Jesus e fico pregando igual a Jesus, me comportando igual a Jesus, seguindo os exemplos de Jesus e fazendo o que Jesus ensinou. Eu só não quero dar o nome. Eu só quero ganhar a moral, o título e o presente. Sem isso. Pode deixar. Não, eu acho que eu gostei mais daquele carinha de barbudo. Jesus. Pronto. E siga Jesus. Agora, se você é um religioso e acredita em Deus, como eu, e nós todos vamos morrer, tá certo? Bom, vamos lá, todo mundo tá com 50%. Morremos. Chegou do outro lado, não existe nada. O primeiro estava certinho. Morreu, acabou tudo. Agora, Guto, não perdi nada. Morri também, acabou tudo para mim também. Não perdi nada em acreditar em Deus. Não perdi nada em acreditar em Kardec. Não perdi nada em fazer o bem. Ambos acabamos. Vamos no segundo. Acreditar em Deus, não acreditar na religião, né? Eu acredito em Deus, acredito na religião. Então, de repente, ele deixou de fazer muitas coisas. E eu as fiz. Ele deixou de fazer outras. E eu as fiz.
E existe o tal do vai que nós estamos certos, então. Eu tô certo. Porque se ele tiver errado também, que importa? Olha, eu sigo da minha cabeça mesmo, que depois que morreu acabou tudo também. Eu não acredito nesse negócio não, de mundo espiritual, de vida que continua, de nada. E beleza, se você tiver certo, também não perdi nada. Acabou pra mim, acabou pra você também. Tá certo? Mas e se existir? E agora? E se existir? Você ficou passando a vida inteira torcendo para estar certo. Eu não, estou tranquilo. Porque eu, optando pela religião, se não existir, estou tranquilo. Se existir, eu ganho também. Você tem que rezar muito para que eu esteja errado. Porque se eu tiver certo, você está com um problema. Você está com um problema. Então vamos viver em paz. Uma questão de paz. Vou apostar numa coisa que se tiver errado não perco, se tiver certo ganhei também. Tá certo? Espiritualidade no lar é importantíssimo. Importantíssimo. Evangelho no lar, conversa, palestra, seja na televisão, vídeo, ouvir, debater, anotar as palestras, conversar. A evangelização continua no lar. Aqui as professoras, os evangelizadores dão um caminho para despertar na criança a maneira de interpretar as curiosidades, e no lar o pai e a mãe continuam seguindo aquela, exercitando, mostrando, levando outros exemplos e tudo mais. Você sabe que espiritualidade é palhacice também? O pai, a mãe, brincar com a criança é muito importante. Brincar, sorrir, empurrar, tocar. Essas palhaçadas que a gente faz é um contato espiritual no mundo infantil dos pais com o mundo infantil da criança. É um momento que os pais viram criança para se adaptar àquela criança. Esse recuo nosso, ele exercita em nós aquele mundo que não vivemos quando éramos crianças. Há umas coisas muito interessantes. Muitas vezes a gente não fez coisas, não brincou muito quando era criança, mas a criança começa a cobrar e você tem que dar uma de rolar no chão, botar chapéu esquisito. Não sei se vocês viram uma foto de um homem que vestia de bailarina. Maravilhoso, ele nem depilou pelo menos, né? Tá todo peludo de bailarina rosa com a filha que era rosa. Porque o sonho da menina era ser bailarina. E ele queria dar um presente de aniversário. Então ele se veste de bailarina para tirar com ela uma foto. Para mostrar, né? Como o sonho dela é possível. Ele enxerga o sonho, ele participa desse sonho dela. Então mostrar para nós a participação nossa na vida infantil da criança. Porque a tendência nossa é fazer a criança se comportar como um adulto no nosso mundo. Ter responsabilidade, ter educação, ter respeito, ter isso, ter aquilo, até o que a gente não tem, que a gente quer que os filhos tenham. E aí, só que nós não fazemos o inverso, esse movimento. Só que, olha, meu filho, cansou de ser adulto agora. Agora, prepara para me receber no mundo infantil seu. E pula no mundo infantil. Até a hora que a criança fala, não aguento mais, pai. Volta a ser pai. Volta a ser mãe. Tá? Porque aí você também participa e faz a terapia do diálogo com a criança. E você vai se sentir muito bem, porque isso só é permitido para quem tem filho, tá vendo? É uma das facilidades, das coisas boas da família. Então a espiritualidade é brincar, a espiritualidade também, e no meio da brincadeira, todo aquele trabalho espiritual, a oração, o prestar assistência, o socorro, não é só convivência de cobrança. Como a gente pensa que a espiritualidade é criar um monte de regras em casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Não. Espiritualidade é um momento onde você fala de Deus. No Natal, onde a gente mais deveria praticar isso, porque tem todo um motivo para praticar isso daí. Os católicos criaram um monte de dia para santos. Dia disso, santo daquilo, para ter motivo para a gente comemorar um desses santos, que comemore um dia de santo em casa, já tá bom. Como nós espíritas não temos, pelo menos no Natal, a gente pode fazer isso. Tem um motivo para a gente comemorar um santo, né? O Messias. Espiritualidade. Então nós precisamos, qualquer religião, toda família precisa de uma base religiosa. Ela precisa disso.
Por quê? Porque a hora que entrar um ponto, uma divergência, alguém vai ter que instruir, vai ter que mostrar o limite, fazer cada um refletir. A religião promove a família e não fazer o inverso, despromover a família. E a espiritualidade quando é conosco mesmo, e a nossa espiritualidade. Você às vezes pode ter deixado de fazer suas visualizações terapêuticas, suas meditações, suas orações, suas leituras, seus estudos, porque ser cristão, gente, exige muito estudo, muito estudo, porque religião não cai do céu, não cai do céu, é uma dedicação mesmo, tá? E se ela perder uma dracma, como procurar o que está perdido? Ela perdeu uma. Todos nós poderíamos nos conformar, tenho 9, estou ganhando. Deixa para lá, amanhã eu pego. Mas nós fazemos isso, deixa para lá. É moda, daqui a pouco passa, isso deixa, e assim vai indo. E quando assusta, aquilo faz parte do patrimônio da família, entrou no teu lar. Então aqui nós precisamos, para procurar o que está perdido, de consciência. Em nenhum momento você vai ver ela delegando a responsabilidade da solução do lar dela em outros. Ela vai assumir total responsabilidade pelas atitudes. Ela vai assumir isso para ela. Ela vai acender uma candeia, não vai pedir para ninguém acender. Ela vai varrer a casa, não vai pedir para ninguém varrer. Podia pagar até para alguém varrer. Ela vai procurar e não vai pedir para ninguém procurar. É a total responsabilidade. É quando nós entendemos que a família é uma responsabilidade nossa, dos pais, dos filhos, de todos. A convivência salutar, benéfica, ela é uma responsabilidade de todos nós. Todos temos uma função na nossa família e todos nós precisamos desempenhar essa função. Então, consciência da sua responsabilidade, não delegar isso. Valorizar os pequenos detalhes. E aqui é tudo que você puder. A gente sabe que há pessoas difíceis, né, de se conviver, mas mesmo que a gente erre tanto, não há algo que a gente acerta até sem querer. Tem algo que alguém acerta e que valoriza esses pequenos detalhes. Só há uma maneira de eliminar a mágoa do nosso coração, não tem outra maneira, é a gratidão. Eu preciso ter gratidão para eliminar a mágoa. Então, por mais que alguém tenha te ferido, tenha errado com você, uma hora até sem querer ele acertou. Pegue aquilo que ele acertou, porque ele não era obrigado a fazer, mesmo para você, e aumente, valorize, fixe naquilo mais do que você fixa nos machucados, nas mágoas, nos motivos, nas brigas, nas discussões. Fixa naquela atitude benéfica que ele te fez. Aquilo cresce e você passa a desenvolver uma empatia pela pessoa, percebendo que ela é, como todos os filhos de Deus, imperfeita e que erra assim como acerta. E que pode ser uma ovelha que caiu no abismo. Mas se nem Jesus deixou, se nem o pastor largou 99 para pegar aquela uma, por que você está abandonando essa única ovelha? Não, agarra nela também, tá? Talvez essa pessoa que está do teu lado, ela é tão ainda presa dentro de dogmas, de uma educação errada, de uma vivência errada, que ela é uma ovelha ainda. E se você não tiver vontade de recuperá-la, de ajudá-la, ela não vai conseguir. Ela sabe que ela está perdida. E às vezes chega a dizer assim, eu não mereço nada mesmo, quero me matar, né? Mas não sabe como fazer isso. Imagina você chegar uma ovelha e falar, agora você cai daí, que você que sai. Ela não vai saber sair. Ela sabe que está perdida, sabe que está em perigo, porque o instinto dela diz, você está em perigo, em risco de vida. Mas precisa de alguém dar as mãos. Aí a paciência, a tolerância, de ir buscar essa ovelha. Não é tão simples assim. E às vezes a porta disso é a compreensão e é o amor. Existem pessoas, quando elas falam que elas são como ovelha, dura, mas não há nada que cede com a expressão de amor. Alguém pode nunca te dizer que te ama, mas nunca cansa de dizer que ama ele.
Ela nunca te trata com carinho, mas nunca deixa de tratá-la com carinho, com respeito. O bem vence o mal. Ele desgasta toda aquela compostura, porque tudo aquilo é além da doença, da dificuldade que ele tem de expressar as emoções, reconhecer elas, identificar elas e falar sobre elas, ele pode também estar preso dentro de um orgulho, de uma crença. Então ele tem que ser muito firme para ninguém vê-lo chorar, para ele não dizer que ele dói, que ele é insensível, ele tem que ser muito insensível. E isso a gente só vence esse escudo com uma persistência de comportamento diferente. Por isso que você não vai ver Jesus agredindo ninguém para dizer: toma, agora você aprendeu que eu bato mais duro, nunca mais bater ninguém. Ele tolerava, paciência e amor. É a única forma da gente... Mas Guto, pelo amor de Deus, 40 anos isso já estamos longe e tudo mais. Então, você usou o seu método, não usou? O método seu foi esse: frieza, distância e de vez em quando mais briga. Adiantou? Não. Você vai tentar mais 40? Não pode tentar diferente. Mas como? Agora que você vai ver quanto você é parecido. Fale que ama. Aí você vai sentir dificuldade de ser gentil, de ser atencioso, de ser carinhoso. Tá vendo que tá cobrando de você o outro lado? O outro lado, vocês são iguais. E o que o outro lado tá te cobrando? Você vai precisar se superar para conseguir socorrer o outro lado. O pastor e a ovelha eram distraídos. E os dois eram orgulhosos. A ovelha cai no abismo e o pastor também. Aí fica assim: o pastor que mandou se distrair, agora sai sozinho. E ela fala: oh meu Deus do céu, caí aqui, mas não vou pedir ajuda pro pastor, vou ficar ali. Agora o pastor vai ter que deixar de ser orgulhoso. Ai meu Deus, vou ter que ir lá, né? Todo mundo vai. Mas que tinha que caminhar para aquela direção? Pois é, mas caminhou. Esse é o fato. Você não tem como mudar. E agora, o que você vai resolver fazer com você? Você pode mudar você não pode mudar ela, a ovelha. A ovelha já caiu, tá no abismo. O que eu vou fazer agora? Deixar de ser orgulhoso. Tá bom, lá vou eu. Não é isso, cara? Você vai ter que se superar. Porque o que o outro está exigindo é o que você não tem. Por isso que te incomoda. Está te exigindo paciência, tolerância, persistência, amor, carinho, atenção, tanta coisa. E quando você começar a fazer isso, pode ser que ele não absorva nada, aquela pessoa. Pode ser que ela não absorva absolutamente nada, mas você vai dizer assim: foi ela que me ensinou a ser diferente. Foi ela que me ensinou a ter paciência quando eu não tinha, ter tolerância quando eu não tinha, ter persistência que eu não tinha. Começava a fazer um monte de coisa, largava. Mas ela começou a ter paciência, persistência, tolerância. Fez eu desenvolver o amor, porque eu pensava que amava, mas ela me fez amar incondicionalmente. Porque eu sabia que ela não aproveitava nada do que eu fazia, mas eu sabia também que no fundo quem mais ganhava era eu, não ela. Porque ela só me dava a oportunidade de me superar. Né? Era só isso. Quando ela ficou na mesma e eu acabei me superando, estou melhor graças a ela. Ela tem um instrumento, o melhor instrumento que Deus podia colocar na sua vida. Bom, e aí? Como procurar? Continuando. Então ela vai fazer assim: acender uma candeia, gente. Por isso que tudo que eu estou falando aqui, você quer procurar algo? Não vá procurar com a sua ideia. Você não é o máximo, não é o supremo, não é o melhor. Se há anos você está perdido com aquilo, se você quer realmente encontrar algo, a gente fala: eu queria saber o que eu estou fazendo de errado. Se você realmente está em busca de respostas para as dificuldades que você está vivendo, acende uma candeia, porque no escuro não se procura. E pode ser que você não acredite, mas você não é o ser mais iluminado deste mundo. Portanto, você não tem tanta luz própria assim para sair em qualquer lugar e vai estar tudo iluminado. Então você vai precisar de uma candeia. A candeia é o Cristo, os ensinamentos do Cristo.
O que você vai fazer? Eu vou sair em busca de alguma coisa, mas eu não quero sair em busca na minha visão. Eu preciso entender o que eu vou encontrar, até porque eu não quero confundir lixo com algo aproveitável. E jogar fora algo aproveitável pensando que é lixo. Então, eu sou ignorante. O que eu vou fazer? Ponho Cristo na frente. É isso aí, ó. A luz do conhecimento. Eu vou começar a tentar enxergar o mundo pela luz de Jesus. Então, aquilo que eu achava que não presta para nada é muito importante no meu lar. Aquilo que eu achava que era importante no meu lar não presta. Mas eu gosto, mas não presta. Mas eu quero, mas não presta no teu lar. Quem está falando isso? Se você tirar Jesus, você vai ficar com ele. Mas se você colocar Jesus, você vai ver que não presta no teu lar. No teu lar, na sua casa íntima, espiritual, é uma coisa da sua personalidade, e na sua casa mesmo, familiar. Sem essa luz, você não identifica. Se você arrumar a sua casa do jeito que você pensa, você guarda tudo, só limpar. Você não arruma, você só dá uma limpadinha ali, mas você não faz uma reforminha. Tá certo? Já viu aquela ideia? Não, eu fiz uma reforma, aí eu joguei 10. Aí minha mãe, a hora que foi recolher os 10, eu guardei. Falei, não, isso precisa, eu guardei os 10. Não é isso mesmo, você não vai se desfazer de nada. Você tem que mudar a forma. Então, o Cristo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que é importante para a vida espiritual. Tá certo? Isso é sem a candeia. Por isso que eu falei aqui, precisa da religião. Se você não quer Jesus, Buda, acende a luz, pega a candeia de Buda, de Zoroastro, de Maomé, de Lao Tse, de Confúcio, de Krishna, seja o nome que você quiser, mas precisa de um avatar, de alguém que é maior que você, que é um mestre para você, tá certo? Senão não adianta você ir procurar. Outra coisa, quando você ilumina um ambiente, você não vai só trocar as trevas pela luz. Toda vez que você ilumina um ambiente mal iluminado, provavelmente você vai identificar pela primeira vez, se for a primeira vez que você está iluminando, a sujeira. A luz, ela não serve apenas para você ver nas trevas. Ela serve para você identificar o que não presta e está ali e você não viu por causa da escuridão, da tua ignorância, da tua educação errada, dos teus preconceitos, dos seus tabus, dos seus limites. Você guardou aquilo ali há anos. E aquilo está influenciando na sua personalidade. Você está com dificuldade de resolver problemas familiares porque você está em conflito consigo mesmo, na sua própria educação, nas suas matrizes de amor. Então, quando você ilumina, meu Deus, agora é que eu descobri que eu não perdoei minha mãe, que eu tenho raiva do meu pai, que eu fiquei chateado com meu irmão, que eu desentendi com meu avô. Os psicólogos dizem que a família não é laço consanguíneo apenas não, é um mundo de gente dentro de você. Aqui dentro de cada um de nós, tem todos eles aqui, incorporados internamente, através de crenças que foram transferidas para você através da educação. Tem muitas coisas que você quer se libertar e não consegue, porque a vozinha da mamãe diz, não aceita um negócio desse, mas você quer. Você vai fazer outra direção, o pai diz lá no fundo, filho meu, não faz isso. E você não faz. Então sabe aquela coisa, eu quero, mas não consigo, porque você ainda não conseguiu decidir quem você vai seguir, se é a sua consciência ou se é os mandamentos intrínsecos ali dentro de você, da educação e tudo mais. Então, você quando iluminar, agora estamos falando de nós, né? Quando você colocar a luz do candeeiro do Cristo, você vai começar a descobrir em você quais são os seus calos, as dores, a mágoa, a culpa. E é aquilo que leva você a tomar atitudes antifamiliar. Se você estiver perguntando.
eu amo família, eu adoro família, eu quero viver em família, eu casei para ser familiar, mas não consigo levar a minha família adiante. Ela está enfraquecendo, quebrando, ruindo. Por quê? Porque você está com conflitos internos em relação à própria família. E representa isso através do seu comportamento. Algumas vezes até um comportamento que você poderia ser mais familiar, você rejeita o comportamento. Sabe que está certo, mas não consegue fazer. Falta aquilo ali no relacionamento. Trinca o seu relacionamento. Lembra? A família não é um corpo só. Se o seu coração falar assim, hoje eu não vou bater, hoje eu não vou trabalhar, você morre. Morre o corpo inteiro. O sangue fala, não, hoje eu não vou circular. O rim fala, não, hoje os dois, vamos parar, vamos curtir aí, Faustão, vamos parar. Para assistir televisão. Aí, parou o rim. O corpo inteiro tem que funcionar, cada um na sua função. E se eu não conseguir desempenhar minha função, eu tenho que procurar identificá-lo rápido. Como que eu vou fazer isso? Não com o meu olhar. A luz de Jesus, de Zoroastro, de Krishna, de Buda, de Lao Tse, de Maomé, seja o nome que nós quisermos. Mas eu preciso de um mestre. Nós somos discípulos. Aí você vai conseguir separar dracma de lixo na sua vida. Para você, como espírito, e dracma e lixo para a sua família. Senão vai passar tudo. Depois que ele acende a candeia, ela vai fazer uma coisa muito importante. Ela vai varrer a casa. Veja que ela está assumindo as funções todas. Varrer a casa é uma humildade, gente. A coisa que nós falamos aqui no começo, você vai ter que fazer. Você não faria nem por você. Não faria por ninguém. Mas fará pela sua família. Fará por ela. Por ela você vai se humilhar. Por ela você vai aprender o que você não aceitaria aprender. Por ela você vai ficar quieto. Por ela você vai falar. Por ela você vai crescer. Por ela você vai se transformar. Por quê? Para mantê-la. Né? Humildade é muito importante dentro de uma percepção que algo precisa ser feito no meu lar. Eu preciso de uma atitude humilde. E eu não posso jamais pensar, isso eu não faço. Mas isso eu aprendi que não posso fazer. Gente, para sua família, se você não pode para sua família, então faça o que for necessário para o bem da família, para o bem. Isso é coisa de mulher. Imagina que minha mulher está querendo que eu lave vasilha. Isso é preconceito. Imagina, né? Que aquele homem agora deu para sair todo dia para jogar futebol. Não é uma atitude compatível, né, com família. Então, nós vamos ter atitudes de humildade. Ela vai começar desde a varrer a casa. Ela não delegou a ninguém, não pagou ninguém, não chamou ninguém para ajudar. Ela foi fazer o que precisa. Limpar a casa, gente, é tirar sujeira. Você tem que limpar a sua casa, agora para nós, íntima. Agora saiu, deixa a família, vem para nós. Você precisa varrer a sua casa íntima, seus pensamentos. Quantos pensamentos não te vão colaborar com nada de bom e você nutre eles o tempo todo? Aqueles pensamentos negativos, derrotistas, pessimistas, aquelas mágoas que você fica lembrando, aquelas culpas que não deveria fazer o que fez. Varrer o seu tempo para você jogar tudo aquilo que não serve para ter tempo para a família. Você sabe que o tempo polui. Seu tempo polui, fica cheio de coisa que não presta. Aí você varre o tempo, sobra lá um horário para a família, porque você precisa viver em família. Varrer a boca para não falar coisas que não deve, somente, né? Mas também, principalmente, usar o verbo para energizar o bem, tá? Despertar o bem, acordar o bem. Enfim, a varrer o comportamento, hábitos. Não seja acomodado, gente. Então vai ter que fazer. Olha, descoberto um problema que você está percebendo em você ou na sua família. Não adianta fugir, gente. Fingir que não está vendo. Aquilo vai desmoronar. Um pouco eu dou os parabéns às mulheres, porque quando ela vê que a coisa está feia, ela corre para pedir ajuda. O homem fica em casa, esperando a coisa cair.
Mas um dia nós vamos mudar. Nós também vamos ter uma atitude inteligente. Assim, quando o time está perdendo, a gente quer meter o dedo e dele para falar mal, devia meter o dedo e devia falar da nossa família. Aonde está errado, bem. Aonde nós estamos errando. Então vamos ajuda, vamos pedir ajuda. Entendeu? Vamos no psicólogo, vamos no Papa, vamos em Buda, vamos aonde for, mas a gente não pode deixar essa coisa cair. Porque depois que a coisa cai, e aí? Eu vou só lamentar? Se eu estou fazendo algo, eu penso de um jeito, faço de um jeito, e não está dando certo, quem você acha que está errado? Você ou o mundo? Vamos tentar você? Muda. Einstein que falou isso. Se você está querendo colher o resultado de alguma coisa diferente, mude o início de tudo, seu pensamento, suas atitudes, porque é isso que está gerando resultado, o mesmo resultado na sua vida. Olha, isso aqui não é nem cristianismo, viu? Isso é ciência. 2 mais 2, 4. Não quero que dê 4. O que você acha que tem que mudar, hein? É matemático ou é você? Então eu acho que tem que mudar um dos elementos aqui. Tenta colocar 1 ali, vai dar 3. Ou tenta colocar 3, vai dar 5. Existem algumas coisas que é nós que temos que mudar. E eu diria assim, a maioria delas. Porque a gente pode não acreditar, mas o mundo existe antes de nós. E depois que a gente partir, ele continuará existindo. Portanto, ele não precisa de você. As coisas são como são. Eu entro no mundo para entender. Eu entro no mundo entender e participar do mundo. Mas eu não entro no mundo para controlar. As coisas funcionam. É um ritmo de música que eu entro, aprendo, danço e saio. A música continua. Faça mudanças. Aqui está a reforma íntima. Queremos viver um relacionamento ou de bem conosco mesmo? Mude. Mude porque me dá um motivo para mudar. Você não nasceu perfeito. Pronto, só esse motivo. Você não nasceu perfeito. Se você não nasceu perfeito, você vai ter dificuldade de se relacionar consigo mesmo e dificuldade de relacionar com os outros. Porque quem tem dificuldade de relacionar consigo, tem dificuldade de relacionar com os outros. Pronto, só isso que eu diria. O primeiro. Então, reforma íntima é a única maneira que você toma conhecimento de você mesmo e começa a trabalhar nas mudanças para a tua própria felicidade, não para a felicidade dos outros. É que a sua felicidade, imagine você sendo um pai, uma mãe, chegando em casa feliz. Porque você está descobrindo o motivo do seu mau humor, o motivo da sua tristeza, o motivo dos seus vazios existenciais, aquele que aperta principalmente no final de semana, o motivo do que não deixa você dormir, o motivo do seu materialismo, do seu medo, da sua apreensão. Imagina que você começa a descobrir, começa a ficar mais solto, mais autoconfiante, mais positivo, e você chega em casa sorrindo, melhor. Quem está ganhando nessa história? A família também está ganhando por você amar-se mais só. Agora você imagina se você é aquele como acomodado, tá pesando, tá doendo e tá andando, sabe? Cada dia que você chega em casa, tá com a cara emburrada, tá triste, ai meu Deus, vai querer se fugir da vida. Que atitude familiar é essa? Você está contribuindo para a sua família ou você está afastando a sua família? Então contribua. Tem que fazer investimento familiar. Você faz investimento profissional, faço curso disso, faço curso daquilo, faço faculdade, faço isso. E quanto de investimento você fez para sua família essa semana? Nenhum. Esse ano? Nenhum. Pois é. E sua família está indo... Começa a investir na família e para a profissão também. Sua profissão vai ficando para trás. Então tem que investir na família. Investir na família é doar-se para a família. E agora, então, ela varreu toda a casa. E levanta tudo para no ar, mexe na onde dói, põe o dedo na ferida. Isso aí é terrível, né? Mexer, reforma íntima dói, por isso que a gente não gosta. E reforma íntima no nosso lar dói mais ainda, dói em todo mundo. Então, agora o que ela vai fazer? Buscar com diligência até achar. Se ela não tiver essa palavrinha aí, diligência, pode esquecer. Porque isso dói tanto, isso incomoda tanto, isso chateia tanto que é melhor você nem começar.
Então você tem que ter objetivo e tem que ter foco. Você já vê aquela história, doa o que doer, mas a gente tem que mudar. Se a nossa família está doente, ela tem que ir no médico. Se eu estou doente, eu vou no médico. Não adianta esperar que Deus cure e cura tudo. Não vai. A minha parte eu faço e Deus faz a dele. Então, se o meu espírito está fraco, eu vou na religião, vou em busca de uma fé. Aquilo que eu acredito não é suficiente para alimentar e me colocar de pé e enfrentar o mundo. Se a minha família não está dando certo, está tendo uma dificuldade, ela precisa ventilar, trabalhar, reformar, fazer um tratamento e ficar de pé. Porque o mundo vem com as ondas violentas, derrubando tudo que é princípio de dignidade, respeito, moral, ética. E nós temos que estar ali, passar por aquela avalanche, vem aquilo tudo ali, passa de pé ainda. Se você estiver fraquinho, você vai embora. Quando você assusta, já foi. Já foi filho, mulher, marido, todo mundo se espalhou no meio da correnteza. Então, seja persistente, seja insistente nesse objetivo. Se é isso que realmente você quer, casar é muito fácil. Mas permanecer casado é um heroísmo mesmo no mundo que nós vivemos. No mundo que nós vivemos. Aqui nós acreditamos muito no pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Então faça a sua parte, sua família e você merecem atenção. Cuide dela. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Agora, uma coisa muito importante para nós. Tudo aquilo, veja, que ela não estava importando com o dinheiro que ela perdeu, porque se ela estivesse importando com o dinheiro que ela perdeu, a hora que ela achou o dinheiro, ela não ia dar uma festa e gastar o dinheiro, né? Então, não era o dinheiro o motivo dela. O que ela queria era o valor em si daquilo. Então é a mesma coisa, a alegria, essa satisfação de você ter feito a sua parte, de você ter assumido a consciência, a responsabilidade daquilo que está faltando, mas não ultrapassar dos limites, porque nós temos que ter um cuidado com esse nosso ímpeto, né? A gente vai naquele, eu preciso salvar minha família e estou atropelando o direito dos meus filhos, do meu esposo, do meu marido. Daqui a pouco eles vão dizer: para, chega, não é só você que vive na casa. Eu vivo aqui também, né? Então não é só isso, obedecendo esses respeitos, esses limites. Lembra-se que o trabalho que você faz na família é por você, não é para somente os familiares. Conviver com a família é porque você vai se sentir bem. Mas se você fizer só por eles e não se sentir bem, você vai ter que chegar no seguinte: você não é a pior pessoa do mundo, não. Você vai só descobrir que você não tem perfil para ser casado. Ué, não tem perfil profissional? Não tem perfil para ser médico, advogado, engenheiro? Tem perfil para ser homem casado, mulher casada ou solteira. Já pensou uma mulher que, por exemplo, fala: eu não gosto de criança, então você não tem perfil para ser mãe. Não é a pior pessoa do mundo, não, gente. Só não tem perfil para ser mãe. Só. Mas há tantas outras coisas. E a gente precisa também se verificar nisso. Porque se eu for na moda, todo mundo tem que casar, eu tenho que casar, eu tenho que verificar se eu tenho perfil para ser casado. Como que eu vou saber se eu tenho perfil para ser casado? Você ama a sua vida de solteiro? Ama, então fica solteiro. Fica solteiro. Casado é para quem olha para a vida de solteiro e fala: ai, que vida sem graça, já fiz tudo que eu tinha que fazer, isso aqui não aguento mais, eu quero uma coisa diferente na minha vida, eu quero ser casado. É esse que tem que casar. Porque senão ele casa e quer viver a vida de solteiro. Aí ele casa e quer jogar futebol. Ah, jogar futebol casado, pai. Vai entender? Ah, casa e quer ficar tomando cervejinha. Quer tomar cervejinha? Entendeu? Vai cuidar do lar. Enquanto você está tomando cervejinha e jogando futebol, tem muita coisa para fazer no lar. Quem casa quer lar. Quem casa quer família. Quem casa quer viver em família. Isso não é um tormento, não é um suplício. Quando chega final do ano, se vão viajar juntos. E não, olha bem, você tira férias esse ano que eu tiro ano que vem, mês que vem, porque aí você vai primeiro, e quando você voltar eu já vou. Que negócio que é esse? Então é isso que eu digo assim: olha, perceba, mas Guto, eu descobri que eu não tenho perfil
de casado, mas eu quero. Então aprenda. A gente não pode ter tudo o que quer, mas pode amar tudo que possui. Então você pode amar um lar. Você pode desenvolver isso. Nós fomos tão flexíveis. Se você pensou assim, eu não sabia que era assim quando eu me casei, percebi que eu não tenho perfil de casado, mas eu posso me tornar um bom... Pode, claro que pode. Você pode aprender e ser um grande pai, grande mãe. Tem filho que não tem perfil também para ser filho. Tem. O perfil de filho que não é filho, é o filho gato. Você já viu o filho gato e o filho cachorro? E Samitiba fala da psicologia, né? Tem filho gato e tem filho cachorro. O filho cachorro, tudo que você faz para ele vem... Ai, obrigado. O rabinho balança, te lambe, faz tudo por você. Até quando você chuta ele vai, bate ali na parede, ele equilibra, ele vem de novo te agradar, agradecendo pelo chute que você deu nele. O gato não. O filho gato é aquele... Tudo que você faz por ele fica falando assim, viu como eu sou bom? Quando o cachorro vai sair, ele fala assim, ele pega a correntinha e fala pro dono, me leva a passear, me leva, já viu, né? Faz todo aquele carinho para te chamar para você ir com ele. O gato não, fala assim, daqui a pouquinho eu já volto. É o perfil do gato. Tem filho que é gato. E você tem que descobrir, meu filho é um gatinho, e eu vou ter que ensinar ele o valor da família. É importante a família, mas mostrar a alegria da família. E não dizer para ele assim, é importante a família, meu filho. Aí ele vê os pais e a mãe brigando, os filhos, os irmãos brigando com a mãe e com o pai. Isso aqui é um inferno. Se isso aqui é família, é o que eu não quero para mim. E aí a gente quer impor e não educar. Mostrar a satisfação da família é na nossa expressão, no nosso envolvimento. Para agradecer o momento, ela chama todo mundo e vai agradecer, compartilhar. Não é ficar falando, mas ficar auxiliando os outros. Sabe, a melhor forma de você agradecer, dar graça ao que você recebe, é fazer o bem mais do que você fazia antes. É a melhor forma. Se você quer agradecer a Deus por o que você recebeu, pela graça recebida, faça o bem, evolua mais com aquilo que você acabou de receber. Resumindo, se torne um ser humano melhor com aquilo que você recebeu. E como é não agradecer? É aquilo que se recebe, você se tornou pior como ser humano por aquilo. Então você está dando um testemunho negativo daquilo que recebe. E assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tudo que eu estou falando para você, numa visão de Caibar Schutel, ele fala que se nós olharmos isto aqui, numa visão espiritual, vocês vão agora olhar essa parábola assim, os benfeitores, observando-nos a queda, quando o benfeitor é a mulher, percebe que no planeta Terra alguém se perdeu, os guias espirituais, uma das dracmas, porque um benfeitor não tem só uma pessoa, ele tem mais, mas um está se perdendo. Ele então vai misericordiosamente a serviço de Deus fazer o máximo que ele puder para resgatar essa pessoa, tá certo? Ele vai tentar iluminá-la com o candeeiro, falar, lembrar tudo que ela aprendeu, entendeu? Que ela não pode continuar fazendo aquilo. Ele vai varrer a casa, ele vai tentar desobsediar essa pessoa, tirar a influência do ambiente, mas a pessoa vai persistir no comportamento dela ou não, mas ele vai fazer a parte dele para remover tudo que for necessário. Bom, esse é o trabalho dele. No final, é o que Deus se sente satisfeito, porque ele consegue, entre aqueles a quem ele está sobre a sua proteção, ele salvar todos, não perder nenhum. Não perder nenhum. As duas parábolas estão contra o inferno ou purgatório eterno. Vocês vão observar que nós temos duas parábolas, mais várias vezes Jesus falando que de uma outra forma, que não existe um julgamento nem para o céu eterno, nem para o inferno eterno, e que tudo é resgatado. Essa é mais uma delas.
resgata-se. Aquilo que você perde, se você está errando, resgate, recupere e torne a viver, que será bem visto. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Fechando os nossos olhos nesse instante, abrindo os olhos da nossa alma. Porque nesse instante queremos sentir a presença de Deus. Queremos sentir a presença desse Cristo amoroso que nos deixou direcionamentos seguros, mas não para a nossa razão apenas, mas para o nosso espírito, para o nosso coração. Após refletirmos racionalmente pelos seus ensinamentos, queremos agora sentir esses ensinamentos em nossos sentimentos. Queremos senti-lo próximo, um irmão mais velho, que nos deixou, através da sua experiência, do seu conhecimento, as diretrizes seguras da nossa evolução. Veio aqui e testemunhou com a sua vida para que nos deixasse o acesso à verdade absoluta. Estamos no momento onde enfrentamos o desânimo, a desesperança, a falta de fé. O nosso planeta está sofrendo diversas transformações e nós sofreremos com essas mudanças climáticas. É esses momentos que nós vamos ter que lembrar quais são as dracmas que deixamos de lado. Elas vão nos fortalecer hoje. Quando a notícia ruim chegar, quando o inevitável, alguém falecer, alguém nos deixar, alguém adoecer, inundar o local onde estamos, terremotos, furacões, guerra, doenças avassaladoras, nós teremos que ter as dracmas, as 10 dracmas. Senhor, ajuda-nos neste Natal a lembrarmos, a contarmos, abrir o nosso cofre e deixar de guardar essas dracmas lá. Contar quantas temos e que se faltou algumas, que neste Natal nos ajude a recuperar essas dracmas. Nos dê força, nos dê condições de entendimento para que a gente, além de resgatar essas dracmas, nunca mais as guarde num cofre frio, mas no nosso coração, na nossa consciência, onde nunca mais elas vão se perder. Guardemos no nosso espírito. Auxilia-nos, Senhor, que os nossos benfeitores, como Caibar Chútil tanto nos ofereceu nas suas reflexões, estejam conosco, que nós nos oferecemos como estas dracmas que nos perdemos. Estamos oferecendo-nos aos nossos benfeitores, sinalizando, nos encontre, aqueça a nossa fé novamente, mostre aonde estamos falhando, doa o que doer. Não queremos viver na ilusão, não queremos desprezar os fatos e viver numa cegueira inútil. Queremos ver, queremos participar e crescer com essa participação. Esteja conosco, mostra-nos aonde estamos falhando, auxilia-nos na nossa atitude. Se não estamos reerguendo o candeeiro, coloque nossa mão mais para cima. Se não estamos sendo humildes para aceitar a varrer, coloque a vassoura em nossa mão. E que nós, se estivermos desesperados,
despercebidos ou distraídos, cobra-nos a atenção e o foco. Porque no momento de tanta tempestade, de tanto tumulto e de tanta notícia vamos presenciar, que estejamos firmes com a nossa fé para compreender que mesmo diante de tantos acontecimentos tristes, existe a misericórdia de Deus. Que não desistamos da fé agora. Este é o momento da noite. É o momento onde nós temos que dar o testemunho da nossa fé, mostrar em que acreditamos, como esta crença pode nos deixar tranquilos, pode nos deixar calmo, pode nos deixar compreensivo diante daquilo que não podemos impedir, do inevitável, diante dos desígnios de Deus, e jamais nos revoltarmos contra as providências divinas. Obrigado, Senhor, pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Que assim seja.